cá, vem marcar. Com apenas 20 pontos você vai ganhar. Vem pra cá, vem marcar. Apenas 20 pontos e comemorar. Com baba tudo num pedaço, todo mundo vai querer. Juntinho da mamãe fazer a festa pra valer. 200 mil é um dinheiro tão legal, por isso baba tudo tá especial. Eu quero ver você marcar. Com 20 pontos já pode ganhar. Eu quero ver você marcar. Apenas 20 pontos e comemorar. The best way can be living like a baby, as you can see. I'm totally Come to me, darling. All those days I was worried. Gradiente, porque diversão é um direito do homem. Meu amor, o outono me lembra tanto você. Ah, meu amor, as folhas secas caindo, caindo, as folhas caindo. Parecem seus cabelos. Essa árvore, meu amor, parece você. A natureza lembrou de você. Linha de tratamento Calvitrate anti-queda. É natural, é do Boticário. Ah, meu amor. Vou levar esse. Crediário? Pode ser. Neste caso, a loja pede uma Com os cartões de crédito Bradesco, você decide como pagar. Parcelado em até 12 vezes, pelo crédito rotativo, ou em até 30 dias sem juros. Vocês aceitam cartão de crédito Bradesco? Lógico. Ok. Vou levar. Cartões de crédito Bradesco, você compra e financia sem dar satisfações a ninguém. Boa noite. Uma chuva de decisões judiciais contra o governo adia o leilão da Vale do Rio Doce. Ninguém sabe ao certo, no momento, quantas decisões foram tomadas contra a privatização da companhia. O governo manteve o leilão para amanhã. Os advogados do BNDES vão trabalhar durante toda a madrugada para derrubar as liminares. Nós vamos discutir o assunto aqui no estúdio do Jornal das 10 com Elias Antunes, ex-presidente da Rio Doce Ásia, subsidiária da Vale do Rio Doce para a Ásia, e também com o jornalista Jorge Vidor. Em nosso estúdio em São Paulo, uma entrevista especial com o senador José Serra. Vamos acompanhar com flashes ao vivo as manifestações contra a privatização da Vale do Rio Doce nas proximidades da Bolsa de Valores do Rio. O perito alagoano George Sanguinetti contesta o laudo da Universidade de Campinas e afirma que PC Farias e a namorada dele, Suzana Marcolino, foram assassinados. Ele está no nosso estúdio em São Paulo. O presidente Fernando Henrique se reúne com a cúpula do PSDB. Nós vamos acompanhar o jantar ao vivo, direto de Brasília, com flashes. Franklin Martins comenta o encontro do ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, e o líder do Sem Terra, José Rainha. Os trabalhistas avançam nas pesquisas a 3 dias das eleições inglesas. O comentário é de Emir Sader. Segunda-feira, 28 de abril, o Jornal das 10 está entrando no ar. O leilão da Vale do Rio Doce tira o sono da Justiça em Brasília e em São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça passa a madrugada de plantão em Brasília para tentar cassar 10 liminares que suspenderam o leilão. O governo não pode dormir no ponto, afinal, já são 103 ações contra a venda da Vale. Sem sono também vai ficar a juíza Diva Malherbe, de São Paulo, para tentar derrubar a liminar do vice-presidente do Tribunal Regional Federal, Jorge Scartesini. Ele confirmou a decisão de um juiz federal paulista que suspendeu o leilão da Vale na sexta-feira passada. O leilão de privatização está mantido para esta terça-feira na Bolsa de Valores no Rio, mas não começa mais às 10 horas da manhã. Com toda essa confusão jurídica, o governo quer ganhar tempo. O advogado-geral da União, Geraldo Quintão, disse que o presidente Fernando Henrique está acompanhando com tranquilidade as decisões da Justiça contra e a favor do governo. A batalha jurídica já dura uma semana. O governo já perdeu 10 liminares nas varas federais dos estados, mas venceu em 2 liminares julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. O governo teve até agora as seguintes ações suspendendo o leilão. No Rio de Janeiro foram uma liminar na 7ª Vara Federal e 2 na 23ª.
Em São Paulo, o Tribunal Regional Federal manteve a liminar da 6ª Vara Federal. No Ceará, uma juíza da 3ª Vara Federal de Fortaleza concedeu liminar favorável à ação popular, suspendendo o leilão. No Maranhão, a 1ª Vara Federal concedeu hoje mais uma liminar, suspendendo o leilão. O argumento da ação popular é de que o edital de venda não foi publicado em inglês. Em Belo Horizonte, a 11ª Vara Federal concedeu outra liminar contra o leilão. A ação foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos. Vitórias do governo. Já no Supremo Tribunal Federal, o governo ganhou hoje 2 ações. O STF negou o mandado de segurança movido pelo PPS, por considerar que o partido não é parte interessada no leilão. O processo foi arquivado. O Supremo também negou o liminar de inconstitucionalidade da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. O Supremo decidiu que o leilão é uma forma legal de licitação. E o BNDES confirmou agora há pouco que mais uma liminar suspendendo o leilão de privatização da Vale foi concedida pela 23ª Vara de Justiça Federal do Rio. A liminar é sobre uma ação movida pelo deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro. Até agora são 10 liminares no país contra a venda da empresa. 2 no Maranhão, 4 no Rio de Janeiro, 1 no Ceará, 1 em Minas, 1 em Sergipe e 1 em São Paulo. Um grupo de manifestantes contra a privatização da Vale do Rio Doce está de vigília em frente à Bolsa de Valores do Rio. Os manifestantes querem acompanhar de perto a operação do governo para derrubar as liminares que suspenderam o leilão. À tarde, a polícia teve que conter o tumulto no protesto. Os protestos contra a venda da Vale levaram milhares de pessoas às ruas. No Rio de Janeiro, manifestantes queimaram um boneco simbolizando o presidente Fernando Henrique Cardoso. A passeata seguiu para a frente da Bolsa de Valores. A área já estava cercada, mas os manifestantes romperam a barreira e no início da noite houve confusão. E há alguns instantes, o batalhão de choque da Polícia Militar recebeu ordens para retirar os manifestantes que estavam em frente da Bolsa de Valores no Rio. Mais um tumulto. A repórter Cecília Leite acompanhou o confronto. Muita confusão aqui em frente ao prédio da Bolsa de Valores no Rio. O 5º Batalhão da PM está cumprindo a determinação de retirar os manifestantes aqui dessa área. Eles estão usando balas de festim e o batalhão de choque realmente está expulsando daqui dessa área os manifestantes que estão desde as 2 horas da tarde aqui. São bombas de efeito moral e talvez bomba de gás lacrimogêneo, que agora acabaram de jogar uma pedra aqui perto da nossa equipe de reportagem. E a ação dos policiais continua. Os manifestantes não poderiam ficar aqui nesta área, porque uma área de 100 metros foi isolada pelos policiais. Toda a área foi cercada por grades e os manifestantes não poderiam estar aqui. Eles chegaram às 2 da tarde, chegaram mais cedo, surpreenderam a segurança e pretendiam ficar aqui em vigília até amanhã às 10 da manhã, que seria o horário previsto inicialmente para o leilão de privatização da Vale do Rio Doce. Pelo que se pode observar, a polícia não está tendo uma ação violenta. Os manifestantes foram retirados por uma forte barreira policial. O batalhão de choque da Polícia Militar empurrou os manifestantes para fora, mas pelo que se pode observar daqui, não houve uma manifestação violenta. A Polícia Militar não usou de violência. Os manifestantes estão se retirando, alguns deles estavam cantando há pouco o hino nacional. E a polícia continua agindo no sentido de fechar aqui esta área. Eles estão puxando agora uma grade que foi colocada aqui em frente à Bolsa de Valores do Rio. Eles estão colocando uma grade para impedir que os manifestantes voltem a tomar conta aqui desta área em frente à Bolsa de Valores, em frente ao pregão. Bom, são 10 horas e 11 minutos. Vamos saber como está a situação em frente à Bolsa de Valores do Rio neste momento. De lá fala ao vivo a repórter Cecília Leite. Cecília. Bom, André, a situação agora é calma, está controlada aqui em frente à sede da Bolsa de Valores no Rio. Os manifestantes que estavam aqui estão agora a 100 metros de distância, lá em frente ao Paço Imperial. Toda a Praça 15 foi isolada e agora a área está sendo limpa pelos funcionários da própria Bolsa de Valores.
Toda a operação de retirada dos manifestantes durou pouco mais de 10 minutos e foi cuidadosamente planejada pelo comandante do 5º Batalhão, Coronel Patrício. Uma barreira formada por 130 homens do batalhão de choque da polícia empurrou os manifestantes para fora. Os policiais foram enérgicos, mas não houve pancadaria, porque a determinação era de que os homens da polícia agissem de acordo com a ação dos manifestantes, que não usaram de violência. Os manifestantes estão agora, neste momento, lá em frente ao Paço Imperial, como estava previsto dentro do esquema inicial de segurança, e estão indignados, continuam gritando palavras de ordem. Eles pretendem continuar a vigília e só vai terminar amanhã às 10 da manhã. Eles aguardam também a chegada de várias caravanas de outros estados que estão chegando aqui esta madrugada e pela manhã, que vão se unir num grande movimento que amanhã vai acontecer às 10 da manhã, num movimento contra a privatização da Vale do Rio Doce. Mesmo distantes, eles vão continuar a vigília e vão fazer este movimento amanhã às 10 da manhã. Cecília Leite para o Jornal das 10. Mesmo com atraso e uma enxurrada de ações, o governo não desanima e garante que o leilão acontece mesmo que seja atrasado. Foi o que disse o presidente do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros. Amanhã o governo vai tentar de todas as formas realizar o leilão. Para isso, os advogados do governo vão passar a noite analisando os processos. O governo não vai descansar enquanto não fizer de tudo para derrubar todas as liminares e mandados de segurança contra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, marcada para amanhã, às 10 da manhã, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Até agora, só entre Rio, São Paulo e Brasília, já são 10 liminares suspendendo o leilão. E apesar da decisão da Justiça Paulista de manter a liminar concedida pela 7ª Vara Civil de São Paulo contra a privatização, o presidente do BNDES, Luiz Mendonça de Barros, disse que o governo vai continuar lutando durante toda esta madrugada para garantir o leilão amanhã às 10 da manhã. São mais de 600 advogados percorrendo quase todos os tribunais regionais do país. Mas se mesmo assim não for possível, o presidente do BNDES admite que o leilão da Vale pode ser adiado. Posição oficial do BNDES, que é o agente do Programa Nacional de Desestatização, é a realização do leilão de manhã, apesar de nós já sabemos que haverá algum atraso no horário do leilão. Não depende mais de nós, depende da decisão da Justiça. E esperamos que ao longo da manhã tenhamos condições de ter todas essas liminares devidamente apreciadas para que possa ser feito o leilão. Tanta confusão jurídica se justifica. A Vale é a maior produtora e exportadora de minério de ferro do mundo. E o minério de ferro do Brasil é muito mais puro do que o da Austrália e o do Canadá, nossos maiores concorrentes. A Vale ainda atua nos setores de papel, siderurgia e alumínio, empregando mais de 15 mil pessoas. A Vale do Rio Doce nasceu na época em que o Brasil ainda transportava minério em carros de boi. Só algumas empresas estrangeiras usavam recursos mais modernos na exploração das minas. O governo Getúlio Vargas criou a Vale em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. O minério brasileiro se tornou estratégico para abastecer a indústria de armas dos países aliados. Hoje, 55 anos depois, a Vale é a maior mineradora do mundo. São 36 empresas que empregam mais de 15 mil pessoas e um faturamento superior a 5 bilhões de reais. Só na Serra de Carajás, no estado do Pará, onde fica a maior reserva de minério de ferro do mundo, a Vale retira 35 milhões de toneladas do minério por ano. Além da mineração, a Vale do Rio Doce atua também nos setores de siderurgia e celulose. O grupo que comprar a Vale passa a dominar os concorrentes nesses 3 importantes setores da indústria brasileira. Aqui no estúdio do Jornal das 10, nós vamos conversar agora ao vivo com Elias Antunes, ex-presidente da Rio Doce Ásia, subsidiária da Companhia Vale do Rio Doce na Ásia, e também com o jornalista Jorge Vidor. Elias, você morou 5 anos no Japão, na condição de executivo da Vale do Rio Doce, teve essa experiência dentro da companhia. Qual a posição do senhor em relação à privatização? Eu sou totalmente a favor da privatização da Vale do Rio Doce. Por quê e que avaliação o senhor faz do modelo adotado pelo governo? Eu acredito que já chegou o momento de nós realmente vermos o Estado retirado das atividades produtivas e cuidar realmente dos setores que lhe dizem respeito.
Por outro lado, com relação ao modelo, eu acredito que dentro das condições atuais do nosso desenvolvimento econômico, o Brasil realmente não teria condições de realizar o modelo ideal, que seria realmente a pulverização. Então nós damos esse primeiro passo, que seguramente dentro de alguns anos a própria Vale do Rio Doce, e inclusive as empresas que porventura comprarem a Vale do Rio Doce, já terão o seu capital totalmente pulverizado. Agora, o senhor que teve essa experiência de conhecer de perto a cultura japonesa, os interesses dos japoneses, nós temos 12 empresas japonesas participando do consórcio da Votorantim. Exatamente. Os japoneses, com isso, demonstraram o interesse que se esperava ou o interesse poderia ter sido maior em relação à privatização da Vale? Eu acredito que a participação de 12 das maiores empresas japonesas, 7 usinas siderúrgicas e 5 das maiores tradings, é uma prova cabal do total interesse do Japão. Dentro da maneira discreta dos japoneses externarem o seu interesse, eu acho que nós estamos mais do que bem servidos com esse interesse japonês. Vidor. Eu queria até conversar com ele sobre isso também. Quer dizer, antes da privatização se dizia que os australianos iam comprar a Vale do Rio Doce, ou que os japoneses iam comprar a Vale do Rio Doce, porque era o melhor negócio do mundo. Pelo visto, quer dizer, é a nossa empresa muito querida, todos nós achamos ela muito importante, mas ela não tem essa repercussão internacional que a gente acredita que ela tem. Quer dizer, em algum momento, por exemplo, os australianos chegaram a fazer uma estratégia para comprar a Vale do Rio Doce? O senhor tem conhecimento? Eu acredito que a Vale do Rio Doce seja realmente vista em termos mundiais como uma empresa interessante, mas nós sabemos que essas empresas de matérias-primas são empresas de baixa rentabilidade, que exigem investimentos enormes para a sua concretização e que realmente não dão resultados tão brilhantes. Mas são empresas destinadas a durarem muito. E elas têm esse aspecto estratégico em termos de dependerem de clientes situados em todos os continentes. Sob esse ponto de vista, eu acredito que para os australianos também não era estrategicamente sábio tentarem dominar uma das pernas mais importantes do mercado mundial de minério. Nós vamos interromper rapidamente a entrevista, mais uma liminar contra a privatização da Vale, desta vez uma liminar que veio de Sergipe, mas em Recife uma outra liminar foi derrubada pelo presidente do Tribunal Regional Federal. Vamos ver. O juiz José Maria Lucena, presidente em exercício do Tribunal Regional Federal, com sede no Recife, decidiu agora à noite suspender a medida liminar concedida pela juíza da Terceira Vara Federal do Ceará, Germana Moraes. A liminar era contra o leilão de privatização da Vale do Rio Doce, que está marcado para acontecer amanhã. A liminar teve origem numa ação popular. A decisão do presidente do tribunal foi motivada por um pedido da União e do BNDES, que é o órgão responsável pela privatização. Eu considerei que se trata de um assunto de interesse público relevante e que haveria lesões graves à ordem econômica, como eu justifiquei no meu despacho. Estes são os pressupostos que a lei especial estabelece para que o presidente do tribunal possa suspender uma medida liminar. O expediente no Tribunal Regional Federal vai até bem mais tarde hoje. Logo depois de derrubar a medida liminar do Ceará, o presidente do tribunal recebeu um novo pedido de suspensão do leilão da Vale. Dessa vez, a liminar veio de Sergipe. Voltamos aqui no estúdio do Jornal das 10, conversando com o jornalista Jorge Vidor e com o ex-presidente da Rio Doce Ásia, Elias Antunes. Eu queria voltar naquele assunto, Fala, André, Vidor. o seguinte: é importante que as pessoas considerem que o negócio da Vale do Rio Doce não é mais o minério em si, é muito mais a questão de logística. E ela hoje, quer dizer, pode alavancar muito mais negócios do que ela faz, quer dizer, ela pode multiplicar a sua área de atuação se ela deixar de ser uma empresa com amarras estatais, se não tiver que ficar prestando toda hora contas para o Tribunal de Contas e para a Lei 8666, enfim, ela pode multiplicar muito os seus negócios sendo uma empresa privada. O senhor teve esse problema no Japão?
E no caso específico do Japão, mesmo estando no Japão, nós estamos evidentemente subordinados a toda essa regulamentação de empresa estatal e, como foi bem observado, há uma boa parcela do nosso tempo dedicada à confecção de relatórios exigidos pelo TCU, por exemplo. Então vamos conhecer melhor agora o perfil dos dois consórcios que disputam a Vale. Os dois grupos que disputam a compra da Vale depositaram hoje 2 bilhões e 800 milhões de reais. Isso equivale ao preço mínimo de 45% das ações da empresa. Mas afinal, quem são os interessados em comprar a Vale? São os grupos liderados pelo Rei do Cimento contra o Rei do Aço. O primeiro é o Consórcio Brasil, liderado pela CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. A empresa foi privatizada há 4 anos e hoje tem um faturamento anual de 2 bilhões e meio de reais. O sistema de administração defendido pelo Consórcio Brasil é a gestão compartilhada. Nesse sistema, as decisões são conjuntas e o voto de cada sócio tem valor proporcional ao capital investido. A Vale do Rio Doce é a única empresa multinacional que nós temos e eu acho que a gente tem que fazer de tudo para mantê-la sob controle brasileiro. Junto com a CSN estão 4 fundos de pensão. O Prev, dos funcionários do Banco do Brasil, o Petros, da Petrobras, o Funcef, da Caixa Econômica Federal e o Funcesp, Fundo de Pensão dos Empregados da CESP, Companhia Energética Paulista. Também fazem parte do Consórcio Brasil a Companhia Suzano, empresa de papel e celulose, e os bancos Opportunity, do Brasil, e Nations Bank, dos Estados Unidos. O faturamento anual das empresas do Consórcio Brasil é de 35 bilhões e 600 milhões de reais. O segundo consórcio é o Valecon, liderado por um dos maiores grupos nacionais, o Votorantim. O grupo também tem experiência no setor de mineração, onde atua há 70 anos. O faturamento anual do Votorantim é de 3 bilhões e 900 milhões de reais. A ideia do consórcio é combinar um plano administrativo próprio com o plano estratégico criado pelos atuais funcionários da Vale. A nossa intenção é deixar o centro de decisão aqui no Brasil, porque realmente se o centro de decisão fosse para o exterior, isso seria até mesmo, do ponto de vista político, muito mal para todos aqueles que naturalmente almejam permanecer no governo. As outras empresas do consórcio Valecon são a Anglo American, mineradora sul-africana que produz principalmente ouro, os fundos de pensão Sistel, dos empregados da Telebrás e Centros, do Banco Central. As empresas KM Mitsui, mineradora brasileira com participação do capital japonês, e um grupo de 12 empresas japonesas. O faturamento anual das empresas do consórcio Valecon é de 675 bilhões e 300 milhões de reais. Doutor Elias Antunes, se o senhor ainda estivesse à frente da Rio Doce Ásia, estaria torcendo para qual dos dois consórcios? Embora não me caiba exercer esse tipo de opção, porque a decisão é dos compradores, eu vejo muita sinergia na situação atual do consórcio Valecon, o que não representa nenhum demérito para o consórcio opositor, que também tem uma série de membros com projetos que têm bastante sinergia com a Vale do Rio Doce. Eu acho que os dois grupos estão relativamente equilibrados, bem estruturados, e nós só desejamos realmente que tudo que os seus líderes têm prometido seja o que vai acabar sendo efetivado. Vidor, e essa briga no tapetão, o que deve acontecer amanhã? Vamos exercitar um pouquinho aqui a futurologia. Você acha que o leilão acontece amanhã, não às 10 da manhã, porque não dá tempo? Bom, a gente teve 2 casos, um foi o leilão da Uzi Minas, que foi adiado praticamente um mês. Foi o primeiro dos leilões desse atual programa de privatização, foi em 1991, novembro de 91. E teve o caso da CSN, que foi o dia inteiro isso, essa maior confusão, né? Eu me lembro do ex-deputado Paulo Ramos metendo o pé na porta do pregão da Bolsa, querendo invadir. Essas confusões todas, polícia militar. No caso da Uzi Minas, no primeiro leilão, teve ovo, farinha. E no segundo leilão, a polícia militar mais ou menos organizou a entrada, mas você tinha que passar por um corredor polonês. Nós entrávamos ali, aí tinha, me lembro de um cidadão com um bigodão, uma camisa assim do Stalin, dizia: vocês estão querendo acabar com o mundo. E o mundo, infelizmente, não acabou.
O que acontece é que vai ser um dia muito nervoso, né? Essas liminares vão ser discutidas durante a manhã. As que tinham no Supremo Tribunal Federal já foram decididas, portanto, não há nenhuma maior ameaça no plano maior da Justiça e terão que ser decididas, pelo menos, durante a manhã. Eu acho muito provável que haja o leilão no final da tarde, a não ser que principalmente essa ação em São Paulo, que foi a mais problemática, porque já na segunda instância o juiz deu um parecer favorável a liminar. Agradecemos então a participação ao vivo no Jornal das 10 do jornalista Jorge Vidor e de Elias Antunes, ex-presidente da Rio Doce Ásia. Muito obrigado. Bom, a frase do dia encarna o espírito da globalização do líder do PFL, deputado Inocêncio Oliveira. Ele acha que a reação contra a venda da Vale do Rio Doce é um grande equívoco. Quer dizer, extração de minério de ferro não é mais estratégico. Todo mundo tem ferro fora do Brasil. O deputado manda o recado para muita gente. Aqueles que acham que o mundo não mudou, ou os que entendem que a globalização foi uma mudança política e não uma mudança econômica. Há 2 dias do prazo final de entrega do imposto de renda, mais de 6 milhões de contribuintes não entregaram a declaração. E o laudo da Polícia Civil confirma: o líquido usado pelos assassinos do índio Galdino Pataxó era álcool combustível. Esses são alguns dos assuntos para a Adriana Mota, em Brasília. Adriana. Os governadores do PSDB estão reunidos neste momento no Palácio da Alvorada com o presidente Fernando Henrique Cardoso para discutir 3 assuntos que mais preocupam o governo: privatização da Vale, reforma administrativa e ministerial. O repórter Paulo Echevarria tem outras informações ao vivo. Estão reunidos aqui com o presidente Fernando Henrique Cardoso no Palácio da Alvorada os governadores do PSDB, de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, e do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar. Ainda são esperados para esta mesma reunião os governadores de São Paulo, Mário Covas, e do Ceará, Tasso Gereissati. Quem também está participando da reunião é o ministro das Comunicações, Sérgio Mota. E quem chegou agora há pouco foi o ex-governador do Paraná, Álvaro Dias. O conteúdo desta reunião ainda não foi divulgado pela assessoria do Palácio do Planalto, mas o que se comenta por aqui é que o presidente e os governadores estão tratando da filiação do atual governador do Paraná, Jaime Lerner, ao PSDB. O governador teria manifestado interesse em se filiar ao PSDB e o ex-governador Álvaro Dias não perdeu tempo e marcou esta reunião aqui com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos continuar por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Paulo Echevarria, de Brasília, para o Jornal das 10. Corte nos contra-cheques de quem recebe pensão ou aposentadoria elevadas. O Ministério da Previdência vai reduzir em maio vencimentos que variam de R$ 8.600 a R$ 39.500. Os atingidos pela medida são 356 anistiados políticos ou ex-combatentes. Os contra-cheques desses aposentados não deverão ultrapassar R$ 8.000, equivalente ao salário de ministro, teto fixado pela Constituição. Todo ano, no final de abril, a cena se repete. Todo mundo corre para entregar o imposto de renda. Este ano, mesmo com a facilidade de usar a internet para declarar o imposto, mais de 6 milhões de brasileiros ainda não acertaram as contas com o leão. Para os atrasados, a Receita avisa: não vai haver prorrogação do prazo. Atendimento especial para idosos, plantão para tirar dúvidas pelo telefone e até o conforto de acertar as contas com o leão pela internet ou sem sair do carro. A Receita tentou facilitar, mas não adiantou muito. Dos 7.700.000 contribuintes, apenas 15% já entregaram a declaração. Hoje, ainda tinha gente pegando o formulário. Quem precisou tirar dúvidas enfrentou fila. Por mais que se escreve, sempre entre linhas fica dúvida. E é bom fazer as contas com cuidado. Se o valor do imposto a pagar for menor do que R$ 100, o pagamento terá que ser feito em cota única. Acima desse valor, o imposto pode ser parcelado em até 6 vezes. Mas atenção, o leão vai cobrar juros de 1% ao mês sobre essas parcelas, mais uma taxa de 1,5%. Como a inflação mensal está abaixo de 1%, os próprios técnicos da Receita alertam: não vale a pena parcelar. O prazo vai até a meia-noite de quarta-feira. Quem não for pontual vai pagar multa. E o contribuinte que vai entregar a declaração via internet também deve se apressar. As linhas de acesso à Receita já estão congestionadas.
Os postos da Receita e as agências dos bancos oficiais ficam abertos hoje e amanhã até às 10 da noite para receber as declarações. Na quarta, o plantão vai até a meia-noite. O contribuinte que atrasar a entrega da declaração do imposto de renda pode se arrepender. A Receita vai cobrar uma multa pesada para os retardatários. Aqui no estúdio eu converso agora com a auditora fiscal da Receita, Maria Helena Cota Cardoso. Boa noite. Boa noite. Qual vai ser a multa para os retardatários? Bem, a multa pelo atraso na entrega é de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido. Lembrando que esse imposto devido é aquele imposto lá em cima, antes da compensação com o imposto retido na fonte. Tá? Então, é 1% ao mês ou fração e essa multa tem um valor mínimo de R$ 165,74. É pesada mesmo. Pesada. Agora, para quem tiver que pagar um imposto abaixo de R$ 100, tem que pagar de uma só vez esse imposto, uma cota única. E quem quiser parcelar, vale a pena? Bem, o parcelamento aí pressupõe a aplicação da taxa de juros Selic, a taxa do Serviço Especial de Liquidação em Custódia do Banco Central. Tá? Então, essa taxa está em torno de 1,5% por aí. Tá? E aí são 6 parcelas? É até 6 parcelas. E a primeira parcela tem que ser paga quando? A primeira parcela, a primeira cota ou cota única já vence agora no dia 30 de abril, juntamente com o prazo de entrega da declaração. E o que vai acontecer com quem não fez a declaração, por exemplo, nos últimos 5 anos ou nos últimos 3 anos e agora resolveu declarar o imposto? Bem, essa pessoa ela deve se dirigir a uma unidade da Receita Federal para buscar o material. Ela vai pegar os formulários atrasados, porque a declaração atrasada só pode ser apresentada em formulário, ela não pode ser apresentada em disquete. Então, ela tem que pegar os manuais, os formulários, fazer direitinho a sua declaração, preencher os formulários, verificar se tem que pagar imposto, fazer os cálculos do imposto e das multas e entregar na Receita Federal. Só pode ser entregue na Receita Federal. Com essas linhas da internet com problema de acesso, o que o contribuinte pode fazer para driblar isso? Bom, em primeiro lugar, ele tem que antecipar a sua entrega e não deixar para a última hora. Ele pode recorrer aos provedores, né, outros provedores que estão também na página da Receita, ele pode verificar quais são e ele tem que tentar não entregar na última hora. Inclusive, no último dia, a entrega é apenas até às 20 horas, exatamente para evitar esse tipo de problema e caso haja algum problema, ele tenha condições ainda de procurar um outro local para efetuar a sua entrega. Quer dizer que quem for entregar pela internet, no último dia, só tem até às 8 horas da noite? Exatamente, até às 20 horas. Agora, a restituição vai começar quando? Tem muita gente querendo saber isso. Bem, a restituição esse ano ela vai ser antecipada em 1 mês. O ano passado ela começou em julho, esse ano vai começar dia 15 de junho. E aí, nesse caso, quem entregar pela internet vai ter prioridade nessa formação aí desses lotes, porque a entrega pela internet, ela ganha uma etapa, né? Uma etapa a mais, a etapa de envio, né, aos computadores da Receita. O disquete em si, ele já ganhava a fase de digitação, né? E a internet agora ela ganha a fase da transmissão, quer dizer, a declaração sai do computador do contribuinte diretamente para os computadores da Receita. Mas a restituição vai ser feita nos bancos mesmo, a pessoa tem que ir ao banco buscar a restituição. A pessoa tem que verificar lá na escolha do seu banco, dentre aqueles bancos que estão participando do programa da restituição, do programa Imposto de Renda e, consequentemente, do programa da restituição. Não são todos os bancos. Isso aí está no disquete em programa e está disponível, nós divulgamos para os veículos de comunicação e também está disponível na internet. Uma das grandes dúvidas de quem faz a declaração é a opção pela declaração simplificada ou não. Quem que pode optar pela declaração simplificada? Bom, quem pode optar pela declaração? Primeiro, a pessoa tem que verificar se ela pode optar, né? Antes de pensar qual a melhor, ela tem que ver se ela pode optar. Pode optar pela declaração simplificada quem ganhou rendimento de qualquer espécie até R$ 27 mil. Quem ganhou rendimentos acima disso só pode optar pela declaração simplificada se forem rendimentos exclusivamente do trabalho assalariado. E aí está incluído também aposentadoria, pensões por falecimento, prolabore. Tá? Muita gente tem dúvidas sobre esses rendimentos. Tudo isso não impede que a pessoa declare pelo modelo simplificado. Para terminar, qual é o telefone para se tirar dúvidas sobre declaração? Em todo o Brasil, em geral, o telefone é 146. Existem alguns telefones diferentes desse, mas são muito raros e eles estão sendo divulgados também localmente. Mas o telefone geral é 146. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio do Jornal das 10. Eu é que agradeço. O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, demitiu hoje 6 fiscais que trabalhavam no aeroporto de Cumbica. Depois de 1 ano de investigações, uma comissão de inquérito conseguiu provar que os funcionários montaram um esquema de corrupção e contrabando dentro do aeroporto. A
A Polícia Civil entregou hoje à Justiça os laudos sobre a morte do índio Galdino Pataxó. O Instituto de Criminalística confirma que o líquido jogado no índio era mesmo álcool combustível e o IML confirma que ele não usava cobertor. A presidente do Tribunal de Júri do Distrito Federal, Leila Cury, acatou a decisão da promotoria de julgar o caso e não passar para a Justiça Federal. Ela também decretou a prisão preventiva dos rapazes para evitar que os advogados de defesa entrem com pedido de habeas corpus. Na semana que vem, os rapazes que estão presos começam a depor na Justiça. Nós voltamos agora ao Rio com André Trigueiro. E você vai ver no próximo bloco, o emprego é a maior preocupação hoje do brasileiro. Uma entrevista exclusiva com o senador José Serra. O perito George Sanguinetti reafirma em entrevista ao vivo para o Jornal das 10. PC Farias e a namorada foram assassinados. A gente volta já já. Bom Dia Brasil. Reapresentação na Globo News, segunda a sexta, 9 e 10 da manhã. A expressão mais verdadeira da mulher é a que não se vê. É sentida e percebida com o coração e a alma, mas não se vê. Quando eu tô nua, na verdade, eu tô mais protegida do que quando eu tô vestida. A imaginação é o paraíso da liberdade. Essa necessidade que a gente tem de se exibir. Quebrar todos os preconceitos e fazer um mundo melhor, assim. GNT vai revelar com todas as cores o lado oculto do universo feminino. Carolina Ferraz apresenta Mulher Invisível. Estreia em maio, no seu canal de informação. Você lembra do nosso primeiro carro? Um Gordini? 25, 28, 88 era a placa. E o Fusca amarelo colonial? CG 4290. E o Opala? DL 3577. Você lembra disso? Leda. Leda. Um povo que gosta tanto de carro como o brasileiro merecia um posto assim. Ipiranga e Atlantique, fazendo tudo melhor para conquistar você. Ipiranga, apaixonados por carro como todo brasileiro. O sol despontando na serra, o pó levantou no estradão. As moças bonitas na praça, a vida, a cidade e o chão. Pedra, pau, correia, cavaleiro e cidadão. Silverado, Chevrolet, Silverado. É de tirar o chapéu. Chevrolet. Paris, a cidade luz, do Café de Magot. Da Maison Cartier, da alta costura. Paris espera por você, de portas abertas. Se vous avez la clé. Visa, o cartão que mais abre portas no mundo. Olha só o que eu comprei para dar de presente para minha mãe. Este vaporeto aqui. Ele é bárbaro. O vaporeto limpa tapetes, estofados, limpa o fogão, as pias, os azulejos, limpa o banheiro, os vidros, o teto, limpa até o carro da minha mãe. Agora tem um probleminha. Será que o vaporeto vai limpar a minha barra? No Dia das Mães, dê um vaporeto de presente. Limpa até sua barra. Todos os ângulos do esporte. Graus, com Renata Cordeiro, toda segunda, 8h30 da noite, no Sport TV.
Brasil, terra de muitas riquezas e grandes surpresas. Conheça cada região e descubra a força criativa do nosso país com Celso Freitas. Via Brasil, segunda a sexta, 11 da noite. Horários alternativos, segunda a sexta, 7h30, 11h30 da manhã e 4h30 da tarde. Você está assistindo ao Jornal das 10. O brasileiro anda muito preocupado com o desemprego. O trabalhador está consciente de que é preciso se preparar para enfrentar o futuro. O principal problema do país hoje para nós é o desemprego. A falta de emprego, o desemprego. O brasileiro está com medo do desemprego. Mas pelos números oficiais, o desemprego nem é tão alto assim. Em cada 100 trabalhadores, 5 estão desempregados. Na Argentina, 18. Na Espanha, 24. Mas para quem está desempregado, as estatísticas não interessam. Muita gente achava que a preocupação com o desemprego era principalmente dos paulistas. Os dados da própria Federação da Indústria do Estado de São Paulo, nos últimos 2 anos, é um dado de 356 mil postos de emprego perdidos. Mas o medo é nacional. E foi constatado por uma pesquisa encomendada pelo próprio Ministério do Trabalho. 3.000 pessoas foram ouvidas. 39% acham que o desemprego é o maior problema do país. A mesma preocupação que ronda a cabeça de 41% dos paulistas. 2 em cada 3 entrevistados disseram que preferem salário menor com carteira assinada do que ganhar mais sem o tradicional contrato de trabalho. Eu não trocaria meu emprego hoje com carteira assinada para um emprego, para um trabalho que não tivesse essa carteira assinada, mesmo para ganhar mais. De carteira assinada é melhor. Você tem todas as garantias, tanto para você quanto para sua família, né? Pela questão de segurança. Tem imposto, tem tudo pago. Agora eu tenho que pagar INSS, coisa que já saía naturalmente. O problema é que é cada vez menor o número de pessoas com carteira assinada. O mercado informal cresce rapidamente e hoje quase a metade da força de trabalho não tem carteira assinada. Muita coisa explica isso e nem tudo é má notícia. Pode ser subemprego, mas também pode ser trabalhador abrindo seu próprio negócio. Antes eu ganhava em torno de 7 salários mínimos como assistente administrativo. Hoje não, hoje dão 3 vezes mais, né, do que eu ganhava antes. Pode ser empresário fugindo de impostos e deveres e pode ser sinal de mudança no mercado de trabalho. Nós estamos vivendo uma situação de profundas transformações, mudanças no mercado de trabalho, mudança na economia, mudanças culturais, mudança de toda a natureza. Isso gera uma certa ansiedade e insegurança nas pessoas. E uma coisa é certa, o mercado de trabalho pode não melhorar, mas vai ficar cada vez mais diferente. Tanto que até lideranças sindicais reconhecem que teriam dificuldade se tentassem voltar às fábricas. Preciso aprender computação e eu tenho que ter uma noção de inglês para depois voltar a ser ferramenteiro numa empresa montadora. As novas tecnologias estão mudando a indústria. Esse aqui é um torno, do curso do Senai de formação de torneiro mecânico. Nas décadas de 60 e 70, quem concluía esse curso de 1 ano de duração entrava para a elite do operariado brasileiro. Foi assim, por exemplo, com o pernambucano Luiz Inácio da Silva, o Lula. Hoje, as matrículas nesse curso vêm caindo e, por isso, dos 420 tornos do Senai do Rio de Janeiro, 250 serão doados. O novo torneiro comanda um computador. Mas não é só a indústria que está mudando. As mudanças são tantas que já se pode dizer que o mercado de trabalho brasileiro passa por uma revolução. Um novo laudo desmente a versão da morte de PC Farias e da namorada dele. Acaba a primeira fase do julgamento dos PMs de Diadema. E o senador José Serra vai falar daqui a pouquinho sobre desemprego e a venda da Vale. Estes são os assuntos de São Paulo com Lilian Marante. Lilian. O senador José Serra vai falar agora sobre a venda da Vale e também sobre o desemprego. Vamos começar pelo desemprego, porque o senhor estava assistindo aqui comigo a reportagem. E eu gostaria de saber que opinião que o senhor tem a respeito desse assunto. Quer dizer, é um pesadelo para o brasileiro o desemprego e é uma pedra no sapato do governo Fernando Henrique Cardoso. O que precisa ser feito, senador, nesse momento? Olha, eu acho que realmente o desemprego, eu concordo e constato isso, é a principal preocupação dos brasileiros. E não é só daqueles que estão desempregados, Lilian, também daqueles que estão trabalhando que têm medo de perder o emprego. Porque se você vê teu vizinho perder, teu parente, você fica com medo também.
Eu acho que para isso a economia tem que crescer mais. Não é que crescimento resolva tudo, mas crescimento ajuda, né? E aí nós teríamos que pensar em outras questões que hoje barram o crescimento da economia brasileira, ter um crescimento mais rápido, como por exemplo o caso das exportações. Essa questão é absolutamente chave, crucial. Um outro aspecto é o do treinamento e da qualificação. Você viu o Egberto dizendo que se ele tivesse que voltar para trabalhar, ele não conseguiria, porque hoje ele precisa estar mais preparado do que antes. Existem recursos para treinamento. Existe o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que foi criado no passado, há uns 7, 8 anos, até foi uma lei de minha autoria. O FAT paga o seguro-desemprego, mas tem também dinheiro para treinar e qualificar, ou seja, você não apenas socorre o desempregado, você também procura dar ele mais treinamento. Até para que ele possa voltar ao mercado. Até para que ele possa voltar ao mercado. Então eu acho que aí é uma área essencial para o Brasil se mobilizar, que é o treinamento e a qualificação. Isso serve não só para você arranjar emprego, serve também para você trabalhar por conta própria. Que expectativa esses desempregados hoje podem ter, na opinião do senhor, a curto e médio prazo? A expectativa é de ter mais investimentos e mais crescimento. Segundo, aqueles que não se sentirem qualificados, encontrarem um programa para se treinar, para se qualificar. Isso é fundamental. Vamos mudar um pouco de assunto. O senador Roberto Requião disse hoje que o relatório preliminar da CPI dos títulos públicos, que será entregue até o dia 5, não vai conter nomes. Esse relatório terá informações sobre as operações feitas com os títulos públicos, mas, quer dizer, no português, claro, não serão dados nomes aos bois. O senhor acha que a CPI não deveria ser mais contundente e clara nesse sentido? Eu não ouvi isso do Requião, eu não estou sabendo. Mas eu acho que, mesmo sem ter conclusão, o relatório deve enumerar as pessoas possivelmente envolvidas, até para facilitar o trabalho do Ministério Público, quer dizer, dos promotores, da polícia, do judiciário, etc. Porque a CPI, ela não substitui polícia, nem promotor, nem juiz. A CPI apenas levanta os problemas, essa é a função dela. Ela só pode punir com cassação parlamentares, quer dizer, senadores ou deputados, ou o presidente da República, mais nada, que é o que no passado foi feito. Mas o que ela pode, deve, tem que fazer é apontar as falcatruas, mostrar como é que a coisa foi feita e os principais atores desse processo que pelo menos podem ser suspeitos. Isso, na minha opinião, deve ser feito. Mas eu não ouvi isso que o Requião disse. O balanço dos trabalhos da CPI nesse período para o senhor foi um balanço positivo? Muito positivo, porque ela está fazendo aquilo que pode fazer. Muita gente pensa, Lilian, que a CPI pode prender, por exemplo. Não pode, né? O Brasil tem Constituição, tem polícia, tem judiciário, tem Ministério Público, etc. O que a CPI tinha para fazer, ela já fez em grande medida, que é mostrar um montão de coisas irregulares que antes eram ignoradas e deve completar esse trabalho. Senador, mudando mais uma vez de assunto, o último placar aqui me parece em relação ao Vale do Rio Doce, 10 liminares já foram concedidas pela Justiça contra a privatização da empresa e apenas uma foi derrubada pelo governo. Vai precisar de fôlego, não? Você vê que falam tanto mal das medidas provisórias, mas a liminar é muito pior que a provisória, né? Porque é uma coisa que vem sem entrar no mérito, muitas vezes, do assunto. Agora, isso faz parte. Nós estamos num país democrático, com instituições, essas são as regras do jogo. É perfeitamente normal quem se considera contra, que vê algum problema, recorrer à justiça. Eu acho que isso a gente tem que aceitar. Eu sou a favor de privatizar a Vale, mas também sou absolutamente a favor de quem for contra, que quem for contra possa se manifestar e usar os recursos de que dispõe. Isso faz parte da regra do jogo. Não é uma coisa que me deixa ansioso. Agora, essas liminares, a possibilidade de adiamento da privatização não compromete o processo? Não, de jeito nenhum. Não vejo isso. Isso faz parte. Espero que não aconteça. Espero que as liminares sejam derrubadas. Se não forem, se demorar mais uns dias, paciência. Quer dizer, você, dentro da democracia, você precisa ter tolerância, precisa ter paciência e, ao mesmo tempo, firmeza. Agora, não dá para ficar só com um lado das duas coisas. E, nesse sentido, eu vejo sem alarme. Quer dizer, o senhor não vê muitos problemas relativos a essas liminares? Não, eu espero que elas sejam derrubadas. Mas não acho que é o fim do mundo, se não forem, não. Eu acho que aí se continua uma coisa... A Vale do Rio Doce existe há 40, 50 anos, quer dizer, que diferença faz uns dias mais, uns dias menos? Se fosse atrasar muito, aí vai lá, mas eu não acredito. Resultado imediato da privatização da Vale, na opinião do senhor? Olha, primeiro reduz um pouco da dívida pública e o que você gasta em torno disso. Segundo, você vai dar dinheiro para o BNDES, vai ter cerca de 1,5 bilhão, dependendo do resultado do leilão,
para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico emprestar para investimentos no Brasil. Isso é muito importante porque nós voltamos ao primeiro ponto de emprego. O Brasil, para ter emprego, precisa crescer. E para crescer, precisa ter investimento. E o dinheiro da Vale vai ajudar nesse sentido. Tá certo, e a Vale fica lá produzindo. Você percebe? Nós apenas vamos ter dinheiro adicional para ter mais capacidade produtiva no Brasil e mais empregos. Tá certo. Questão polêmica essa da Vale do Rio Doce. Obrigada pelas informações do senhor no Jornal das 10. Terminou hoje a primeira fase do julgamento dos 10 PMs acusados de participar da Blitz na favela Naval em Diadema. Hoje foram ouvidas as 5 últimas testemunhas de acusação. A repórter Zelda Mello tem outras informações. Os 3 primeiros depoimentos foram de policiais e, segundo a promotoria, serviram para determinar a sequência dos fatos. O primeiro a depor foi o coronel Luiz Antônio Rodrigues, afastado do comando de área do ABC Paulista. O segundo foi do aspirante Wilson Góes Júnior e o terceiro do tenente Vlamir Luz, supervisor da 2ª companhia, a qual pertence o 24º Batalhão de Diadema. E o depoimento mais polêmico foi o do tenente Vlamir Luz, que disse que não teve conhecimento de qualquer autorização para que fosse realizada uma operação bloqueio na favela naval. Portanto, seria uma operação não oficial. As 2 últimas testemunhas ouvidas foram Nélia Jesus Braga, amiga de uma das vítimas, e André Rodrigues de Souza, que presenciou agressões a Cristiano Caires. André Rodrigues de Souza estava numa Brasília, na favela naval, no dia em que aconteceram os bloqueios. Eles fizeram reconhecimento de alguns policiais. Todas as 15 testemunhas de acusação já foram ouvidas. Na quarta-feira, os policiais militares vão ver a fita na íntegra no presídio Romão Gomes. E no dia 9 começam a ser ouvidas as testemunhas de defesa dos policiais militares, que, segundo a promotoria, são 72. Zelda Mello para o Jornal das 10. PC Farias e a namorada Suzana Marcolino foram assassinados. A conclusão é do legista Jorge Sanguinetti, que divulgou hoje em São Paulo o novo laudo sobre as mortes. O legista afirma também que Suzana foi agredida antes de morrer e que PC Farias foi morto por um profissional. Nesta entrevista à Rádio CBN, o professor Sanguinetti afirmou que Suzana foi espancada antes de morrer, contrariando o laudo oficial assinado pelo legista Badam Palhares, da Universidade de Campinas. Não foi suicídio. Há evidências, tanto na garganta como também nos membros superiores, nos braços, que ela foi contida antes de receber o disparo. O professor Sanguinetti também contesta a tese de que PC morreu no quarto. Pela reconstituição do legista Badam Palhares, Suzana estaria em pé ao lado da cama quando disparou o tiro mortal. O professor Sanguinetti diz que se a posição de PC fosse esta, Suzana teria de estar flutuando para a trajetória da bala corresponder ao ferimento. Nesta nota à imprensa, o legista Badam Palhares diz que não leu o relatório e que, aparentemente, as declarações do professor Sanguinetti não têm base científica. Aqui ele afirma que fez 250 exames no laboratório da Unicamp para concluir o laudo oficial sobre as mortes de PC e de Suzana. Em Maceió, o juiz que recebeu o relatório do professor Sanguinetti disse que agora a decisão é do Ministério Público, fazer um confronto entre Sanguinetti e Badam Palhares ou pedir novas investigações sobre o caso. Bom, aqui no estúdio está o legista Jorge Sanguinetti para explicar um pouco melhor. Senhor, eu gostaria de saber, quer dizer, que detalhes convenceram o senhor dessa tese do duplo assassinato e não de um assassinato seguido de suicídio? No local do crime, nós observamos a posição da arma, a ausência de digitais, os coágulos mostrando que os corpos foram manuseados, foram puxados para cima, e também o ferimento de Suzana. Suzana não teria condições de fazer um disparo a 20 centímetros, aquele tiro foi a queima-roupa e não com arma apoiada. E nós observamos que o tiro do Dr. Paulo César não teria sido possível do lado esquerdo, como mostra a orla de contusão, o ferimento de entrada. O espaço era de 73 centímetros e o tiro é de 1,20 m de trajetória. Do lado oposto da cama, há uma incompatibilidade com o trajeto, com ferimento no interior do corpo. Portanto, dentro da medicina legal, aquela cena foi preparada. Me permita também mostrar que equimose e reação de sinal vital no ocioide mostra que Suzana, antes de morrer, sofreu violência, foi contida à força. Marcas no pescoço. Marcas no pescoço, numa linguagem bem simples, bem entendível. Vamos recordar também Pois não.
Não, o que eu gostaria de saber, o senhor em nenhum momento teve contato com os corpos, nem de Suzana, nem de PC Farias. E uma das alegações, ou de resposta, do legista Badam Palhares é de que não haveria base científica nesse laudo do senhor. É possível fazer um laudo sem ter tido esse contato com os corpos? Me permita começar por base científica. O professor Badam não abriu a cavidade craniana, nem de Suzana, nem do Dr. Paulo César. Então, dentro do direito, já é nulo, já é uma omissão imperdoável. Não tem base científica quando o professor Badam diz que PC e Suzana morreram em torno das 5 horas, quando o Instituto Médico Legal da Bahia, através de um laudo, mostra que o Dr. Paulo César morreu às 2 da manhã e Suzana com o estômago vazio em torno de 5 e 7 da manhã. Os livores cadavéricos muito mais pronunciados no Dr. Paulo César Farias do que em Suzana Marculino, mostrando que ele morreu horas antes. Mas é possível fazer essa análise, então, através de fotografias, de vídeo da exumação que aconteceu? Claro, toda a documentação foi filmada, examinei em conjunto com o juiz, com a doutora Failde, e a exumação que eu solicitei, que no momento não foi autorizada, será uma etapa de uma nova perícia, quando o juiz assim o permitir. Bom, o assassinato de PC Farias e a morte de PC e de Suzana Marculino aconteceu há quase 1 ano. Ainda há tempo de se resolver e de se corrigir essas diferenças de avaliação, quer dizer, esses laudos diferentes. Ainda há tempo de fazer isso? Uma nova exumação agora? O cadáver do Dr. Paulo César Farias recebeu formalização, então a preservação do material. Agora, no próprio laudo do professor Badam, que ele interpretou de um modo equívoco, o próprio estudo do seu laudo, se corretamente interpretado, mostrará que houve um duplo homicídio, principalmente no trajeto do projétil no interior do corpo de PC, alterando, seccionando a aorta torácica e não o cajado, como ele transcreveu no seu laudo. E, finalmente, ele põe na conclusão que o laudo dele é um laudo de consenso. Não existe laudo de consenso. A medicina legal é bastante clara. É ou não é? Então, nos parece, achamos, acreditamos, é lamentável que a medicina legal brasileira tenha um laudo como o do professor Badam Palhares. E vários legistas do país concordam comigo. Tá certo. Agradeço a entrevista do senhor no Jornal das 10. Muito obrigado. A imagem do dia é da luta pela democracia na Indonésia. Um protesto contra o julgamento de um grupo acusado de subversão acabou em choques com a polícia. Manifestantes e jornalistas ficaram feridos no tumulto. Todos acompanhavam o julgamento de 10 esquerdistas acusados de subversão e desordem. Eles foram presos durante o quebra-quebra em julho do ano passado. Manifestantes de esquerda entraram em confronto com a polícia no mais violento tumulto dos últimos 20 anos no país. O primeiro-ministro da Inglaterra, John Major, tenta uma virada na reta final da campanha para as eleições. Mas o Partido Trabalhista, liderado por Tony Blair, está 19 pontos à frente e pode acabar com 18 anos de hegemonia dos conservadores. O primeiro-ministro John Major fracassou na estratégia de pintar o adversário Tony Blair como um lobo mau faminto por impostos. Já o rival ganha votos apontando as falhas do governo conservador: salários baixos, crise no sistema de saúde e escolas públicas ruins. Mas o que deve pesar na briga entre os dois é a polêmica de fazer ou não parte da União Europeia. Tony Blair não apoia a moeda única, prevista para circular em 99. Ele acha que a moeda única vai trazer mais problemas do que benefícios. Os trabalhistas propõem um plebiscito para que os ingleses decidam, enquanto os conservadores estão ainda indecisos. Aqui no estúdio do Jornal das 10, nós conversamos agora com o nosso analista internacional, professor Emir Sader. Professor, o resultado dessas eleições já está sacramentado? Não há incógnita em relação ao resultado. Há incógnita em relação a que governo o Tony Blair vai fazer. Já que, por um lado, ele não tratará de reverter o que foi a revolução thatcherista. Não haverá novas nacionalizações, se mantém as privatizações, talvez ele não avance, mas manterá isso, não haverá novos impostos. No entanto, não é um governo absolutamente claro. Ele é diferente do governo conservador em algumas coisas. Primeiro, ele vai estabelecer um salário mínimo para proteger os salários mais baixos. Segundo, é uma questão interessante, impostos
sobre os capitais das empresas privatizadas pelos conservadores para criar 250 mil novos empregos. Em terceiro lugar, vai assinar o capítulo social da Europa unificada, quer dizer, privilegiar as políticas sociais em relação à moeda única. E como é que os Estados Unidos e a União Europeia estão acompanhando esse momento de afirmação do Partido Trabalhista depois de tanto tempo na Grã-Bretanha? Bom, é uma nova convergência Estados Unidos e Inglaterra que já houve em termos de Reagan, Bush por um lado, Thatcher por outro, agora com dois políticos muito parecidos, Clinton e Blair, quer dizer, políticos de centro-esquerda que se bandearam para o centro ou eventualmente para o centro-direita. Em relação à Europa, há questões abertas. Por quê? Porque os três países mais importantes têm eleições. A Inglaterra está mais ou menos definido, mas França daqui a um mês e no ano que vem Alemanha. É provável que os conservadores ganhem na França e na Alemanha a situação está em aberto. O que é claro é que a vitória do Blair debilita um processo de unificação acelerada da Europa. Fortalece a posição inglesa, que até era da Thatcher, inclusive, de um pé atrás. A Inglaterra não quer entrar na primeira etapa da moeda unificada. E isso é um elemento que se fortalece com a posição do Blair. Professor Emir Sader, muito obrigado. Uma freira belga e 17 alunos de uma escola em Ruanda foram massacrados por guerrilheiros hutus. Os rebeldes abriram fogo contra a escola e só foram contidos horas depois pelas tropas do governo. A situação também é tensa no país vizinho, o Zaire, onde refugiados hutus enfrentam ameaças dos rebeldes, a fome e doenças. O enviado especial dos Estados Unidos chega ao Zaire para tentar mediar uma negociação de paz. O embaixador americano nas Nações Unidas, Bill Richardson, disse que a Casa Branca defende um governo de transição no Zaire e eleições livres. É grande o drama de 100 mil hutus que fugiram de Ruanda há mais de 2 anos. Os rebeldes deram um prazo de 2 meses para que todos eles deixem o Zaire. Mas funcionários da ONU disseram que a repatriação de tanta gente em tão pouco tempo será impossível. Nos acampamentos, a imagem é de abandono. Centenas de refugiados estão doentes, sem alimentos e remédios. Les Rwandais, les vrais Rwandais, aucun Zaïrois, les vrais Rwandais, les Rwandais, nous. O líder iraquiano Saddam Hussein completa 60 anos, cercado por um grupo de fiéis seguidores que mais parecem clones do ditador. Nem a derrota na Guerra do Golfo, nem o embargo que estrangula a economia iraquiana parecem abalar o ditador, que já mandou fuzilar os descontentes. Nas ruas, Saddam ainda é considerado um herói. O aniversário do líder foi comemorado com danças, shows e carreatas. O comércio fechou as portas, mas Saddam não apareceu para o bolo de muitos andares, cortado pelo comandante militar do partido dele. O empregado da fazenda Borborema, no Paraná, pode ter sido assassinado por integrantes do movimento dos Sem Terra. A versão da polícia é de que a fazenda foi invadida por um grupo de sem terra armado com espingardas. 250 integrantes do movimento Sem Terra ocuparam a fazenda em Tamarana, no norte do estado, há 7 meses. Durante o fim de semana, seguranças da fazenda tentaram expulsar os invasores. Os Sem Terra reagiram e houve tiroteio. 2 seguranças se refugiaram na casa do administrador da fazenda. Os Sem Terra invadiram a casa e espancaram os 2 homens. José Lopes de Oliveira foi morto com um tiro na cabeça. Um sem terra também foi morto. O agricultor conhecido como Antônio do Capim foi assassinado com mais de 20 tiros por empregados da fazenda Iguarimã, na Bahia. A polícia já prendeu o mandante do crime, mas os assassinos estão foragidos. O ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, e José Rainha, um dos líderes do movimento Sem Terra, vão voltar a se reunir. É o primeiro encontro depois da marcha a Brasília. O encontro pode marcar uma trégua na troca de farpas entre os dois. O comentário é do jornalista Franklin Martins. O ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, e o líder do MST, José Rainha, vão se encontrar aqui em Brasília depois de amanhã de manhã. É o primeiro encontro entre um dirigente do movimento e uma alta autoridade federal, desde que o presidente Fernando Henrique reuniu-se com a cúpula do MST logo depois da Marcha dos Sem Terra. Em tese, Jungmann e Rainha vão conversar apenas sobre a situação do Pontal do Paranapanema, uma das áreas de conflito mais explosivas do país.
Rainha vai pedir ao ministro financiamento para comprar uma fábrica de farinha de mandioca, caminhões e silos para os assentados da região. Tudo indica que o ministro vai ter toda a boa vontade do mundo para atender à reivindicação. Mas é evidente que o encontro dos dois tem um significado muito maior do que a discussão de algumas reivindicações específicas, por mais importantes que elas sejam. Afinal, há 2 semanas, Rainha estava xingando o Jungmann de canalha e o MST estava se recusando a dialogar com o ministro. Como se vê, muita coisa mudou. Hoje, em entrevista ao jornal O Globo, o líder do MST explicou que a Marcha dos Sem Terra criou uma situação nova no país, em que é possível fazer a reforma agrária avançar sem exigir tanto sacrifício do povo. A palavra de ordem agora é negociar, e negociar sem impor condições prévias. Aqui em Brasília, as declarações de Rainha soaram como música aos ouvidos do governo, que está comemorando a mudança de comportamento do MST. A avaliação é que o MST sentiu que estava esticando a corda demais. Percebeu que ou sentava para conversar ou ia se desgastar, correndo o risco de dilapidar o patrimônio político conquistado durante a marcha. O fato é que, depois do foguetório, está começando a prevalecer o bom senso dos dois lados. O que é bom para a reforma agrária é bom para o governo e, acima de tudo, é bom para o país. O protesto contra a venda da Vale do Rio Doce em frente à Bolsa de Valores do Rio acabou com 5 feridos. No meio da correria, pedras jogadas pelos manifestantes e bombas de gás lacrimogêneo lançadas pela polícia. Saíram feridos os deputados federais do PCdoB, Lindenberg Farias e Jandira Fegali, um estudante, um sindicalista e um soldado da PM. A repórter Cecília Leite conversou agora há pouco por telefone com um dos líderes da União Nacional dos Estudantes. Eu estou aqui em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde estão os manifestantes que foram retirados à força pelos policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do Rio. Eles foram retirados da área em volta à Bolsa de Valores. Nós vamos conversar agora com um dos manifestantes, o Leandro Cruz, que é da Executiva Nacional da UNE. Leandro, que avaliação vocês fazem dessa ação da polícia? Eu acho que foi lamentável a ação da polícia. Por quê? Nós tínhamos um habeas corpus, uma ordem de um juiz para permanecer na praça. O juiz chegou a dizer para o coronel que ele seria responsabilizado criminalmente se procedesse a ação. Não só entrou a tropa de choque do 5º Batalhão, como o próprio batalhão de choque, com bomba, com cacetete, com gás lacrimogêneo. Foram feridos a deputada federal Jandira Fegali, o deputado Lindenberg Farias, prefeito de Campos, Antônio Garotinhos, diversos parlamentares, vários estudantes, vários jovens, vários trabalhadores. Quer dizer, eu acho que foi lamentável e, acima de tudo, desnecessária. Nós estávamos lá desde as 2 horas da tarde, de forma ordeira, pacífica, como a imprensa testemunha. Nós só tivemos atrito com a polícia quando a polícia marchou para cima dos manifestantes, apesar de ter, inclusive, ordem judicial para permanecer no local. Bom, a repórter Cecília Leite conversou também com o coronel Pedro Fabrício Filho, do 5º Batalhão, responsável pela retirada dos manifestantes. O coronel garante que há mais de um soldado ferido. A situação agora está calma aqui em frente à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Toda esta área que antes estava ocupada por manifestantes está agora vazia. Todos os manifestantes estão a 100 metros daqui, lá ao lado do Paço Imperial, como antes estava previsto no esquema de segurança. A operação de retirada dos manifestantes durou pouco mais de 10 minutos e foi cuidadosamente planejada pelo coronel Patrício. Ele é comandante do 5º Batalhão da PM, que está aqui conosco. Coronel, quantos homens foram utilizados nessa operação? Em torno de 90 homens. Foram utilizados para a evacuação do pessoal do interior aqui da Rua do Paço. E qual era a determinação que tinham esses policiais? De uma forma ordeira, retirar os manifestantes do interior e colocá-los após os gradis. Houve notícias de feridos? Tivemos 3 policiais 4 policiais do BP Choque que foram feridos a pedrada. E quanto a manifestantes feridos? Não chegou ao nosso conhecimento de que algum manifestante tenha sido ferido. Mas a operação, de modo geral, na sua avaliação, foi calma, foi pacífica? Foi pacífica, né, e dentro do esperado. Agora o efetivo da PM foi redobrado para amanhã? Perfeito. Nós iremos atuar com aproximadamente 650 policiais no interior do quadrilátero de acesso à Bolsa e na parte externa cerca de 150 policiais militares fazendo patrulhamento motorizado. Na sua opinião, por que esses manifestantes chegaram aqui tão perto da Bolsa se não estava previsto isso na segurança?
Possivelmente eles aproveitaram algum espaço, né, e adentraram no espaço que não era permitido o acesso aos manifestantes. A segurança foi surpreendida, então? Não houve surpresa, houve até um acordo para que eles não permanecessem na 1º de março, com o sentido de obstruir o tráfego. Foram conduzidos para o interior, onde de uma forma pacífica se mantiveram até a retirada. Mas eles agora não vão mais poder, mesmo que não haja leilão, eles não vão mais poder chegar perto aqui desta área da Bolsa? Em hipótese alguma. Bom, tomara que essas cenas de violência não se repitam amanhã. O Jornal das 10 fica por aqui. A você, muito obrigado e uma boa noite. Nenhum banco fez isso pela minha empresa, Sérgio. Eu vou te dar um beijo. Beijo? Depois de dar 12 dias sem juros para você, o Banco Excel é o primeiro a dar 5 dias sem juros para sua micro ou pequena empresa. A dona da boutique que ganhou 5 dias sem juros está vindo aí. Excel Econômico, seu banco para sempre. Querendo dar uma virada na sua vida? Leia o Estadão que você vai longe. Estadão, fazendo cada vez mais por você. Na hora do rush, 2 milhões de pessoas usam o mesmo carro. Mais espaço interno, motores mais potentes e melhores condições de pagamento. Gol, a linha de carros mais querida e vendida do país. 1, 2, 3, 4. Se o seu filho vive pedindo uma bateria para você, compre. Compre com Orocard. Você pode ganhar uma viagem e fugir para o Havaí. Chegou o Clube Ouro Internacional, o melhor programa de prêmios e descontos. Quanto mais você usa seu cartão de crédito, mais prêmios você pode ganhar. Análises, previsões, expectativas. Conta Corrente, o seu jornal de economia, com Tamara Leftel e Sérgio Aguiar. Daqui a pouco, 11h30 da noite. O cometa Hale-Bopp estimula a criatividade de crianças que soltam a imaginação em desenhos e poesias. Um piloto consegue recuperar um avião fabricado na década de 40 e sobrevoa São José dos Campos, em São Paulo. Tamancos de madeira são fabricados no interior do Rio Grande do Sul por um senhor alemão que mantém viva a tradição. Um uruguaio com mais de 90 anos constrói relógios nas cidades por onde passa. Com a ajuda de um computador, uma orquestra transforma sons de animais em música. Estamos começando o programa Via Brasil. Vocês vão curtir com a gente esta viagem pelo nosso país. Ela é enxerida, daquelas que dão palpite em qualquer assunto, alvo de muitas piadinhas. Mesmo com a fama de atrapalhar o casamento, ela ainda consegue conquistar genros e noras. O ódio pela sogra é público, ninguém esconde. Não presta. Fazer o quê? Tem que aturar ela? Quem tem é que sabe, eu não tenho, tô tranquilo. Alguns torcem o nariz só de ouvir falar nela. Os filhos até tentam defender. Ela não conhece, né? Ainda não conhece. Se ela conhecer, um dia ela vai ver que é uma pessoa sempre 100%, que minha mãe é a única que existe no mundo, né? Mas não adianta, sogra carrega a fama de atrapalhar o casamento. Se mete muito na minha vida. Sogra só deveria ter 2 dentes, um para doer e o outro para morder a língua. Quem não conhece uma piadinha de sogra?
é que o cara falou o seguinte: chamou o veterinário e mandou cortar o rabo dos cachorros dele. Mas por quê? Porque minha sogra tá vindo aí, eu não quero motivo de alegria aqui em casa. O sambista Dicró já fez 6 músicas sobre sogra. Tô levando minha sogra pra vender no Paraguai. Ao contrário do que parece, Dicró gosta muito da sogra dele, mas nas músicas ela já foi até prêmio de bingo. O prêmio é minha sogra. No dia dela, genros e noras deram uma trégua. A sogra virou a segunda mãe. Aquilo dali é uma mãe pra mim, uma segunda mãe. Um beijão pra minha sogra, um abraço e parabéns pelo seu dia. Os bichinhos de estimação são tratados como crianças por algumas famílias. Você vai dizer, cachorro e gato precisam mesmo de toda a atenção? Mas não são só eles, não. Outros bichinhos como iguanas, ratos e coelhos vivem dentro de casa e ganham carinho como gente. Tomam banho 2 vezes por dia, reclamam do calor, usam cremes especiais e, quem diria, comem até produtos dietéticos. Será que uma iguana pode se adaptar dentro de uma casa e se transformar num bichinho de estimação? Como repórter, confesso que foi difícil acreditar. Mas parece que só eu não simpatizei muito com a Dominique, porque a família e os animaizinhos com quem ela convive parecem adorá-la. E olha que animais não faltam nesta casa. Rato, coelhos, cães, todos parecem acostumados com a presença de Dominique. Segundo Luiz, dono da simpática iguana, ela é calma, toma banho 2 vezes ao dia para não ressecar a pele e, principalmente, não dá trabalho nenhum. Acho que ela se acostuma fácil, porque ela é o 3º animal mais domesticado nos Estados Unidos. Então, eu acho que ela se acostuma como um cão, como um gato, porque senão não teria essa fama toda, né, de iguana, um animal domesticado. Tanto é que em filme aparece em cima de escrivanias, bem assim, junto com pessoas, até com peiteira, tudo passeando. Então é um animal que se acostuma fácil. Já não dá para dizer o mesmo desta figurinha aí, a bolota. Ela até que é comportada, mas dá um certo trabalho. Apesar de ter lugar certinho para aquelas necessidades, tem cremes e remédios especiais. A alimentação é igualzinha à de quem faz regime. Também ela tá gordinha, né? E olhem só do que ela mais gosta: mamão. A bolota é mesmo a rainha da casa. Com tudo isso, até a veterinária particular da bolota diz que ela jura não ser uma coelha, e sim um gato, um cachorro ou, quem sabe, uma criança. Uma criança pequena. Se tiver que chamar atenção, chama atenção. Se tiver que dar carinho, dá carinho. E constantemente carinho. Aqui ela é o xodó da casa, né? Mas ela obedece mesmo, é a ti? A mim. Eu sou a voz de comando. Ninguém sabe de onde ele veio e como foi parar numa oficina mecânica do Rio de Janeiro. A única coisa que se sabe é que o visitante inesperado virou a atração do dia. O mecânico Cláudio Pereira teve uma surpresa quando chegou para trabalhar. Na entrada da oficina, encontrou um cliente especial. Ninguém sabe de onde ele veio. Durante 5 horas, o filhote de jacaré ficou dentro da banheira. Ganhou peixe e um pouco de carne, mas preferiu não comer nada. Ele parecia assustado com tanta popularidade. O sucesso foi tanto que ele virou a atração da rua. Eu achei ele um artista, né, que tá fazendo sucesso, é artista. O carteiro tem muita história para contar, não tem? Essa, sem dúvida, é inédita. Ninguém conseguiu trabalhar. Não tem serviço devido ao jacaré, porque aí, olha como é que tá, tumultuou. À tarde, os bombeiros levaram o filhote para o Jardim Zoológico. E os moradores de Itatiaia, em Duque de Caxias, prometeram que vão matar as saudades logo, logo. Nós vamos visitar ele. O bicho tem que ter carinho, tem que tratar bem. Muita nebulosidade para a maior parte dos estados do Norte e Nordeste. No Norte, céu nublado com pancadas de chuva no Tocantins, leste do Pará e Amazonas. A temperatura não passa dos 34 graus em Boa Vista. No Nordeste, dia com muitas nuvens e chuva forte no Maranhão, oeste do Piauí e da Bahia. Nas outras áreas, o sol vai estar brilhando. Faz 28 graus em Natal. Uma exposição no Rio de Janeiro reúne as obras e objetos pessoais do artista plástico Farnese de Andrade. A mostra de arte, que teve reconhecimento mundial,
foi montada na casa onde o artista viveu num bairro da Zona Norte. A casa de Farnese, no Rio Comprido, está exatamente como ele deixou. Os chinelos ainda permanecem sob a cama. Nas paredes e espalhados pelo chão estão 176 objetos. Trabalhos feitos com material recolhido nas viagens do artista pelo interior do Brasil. Farnese foi reconhecido em vida. Recebeu convites para participar de 4 bienais de São Paulo e na tradicional Bienal de Veneza, na Itália, considerada a mostra de arte mais importante do mundo. Quando não estava viajando, ele ficava em casa produzindo. Farnese morreu em julho do ano passado, aos 70 anos. Foram 50 dedicados à arte. Uma planta muito resistente e que se adapta bem tanto na praia como na montanha. Assim são as bromélias, que só dão flor uma vez por ano e embelezam qualquer jardim. Em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, um apaixonado por bromélias tem a maior plantação do estado. São mais de 150 tipos. Quando o changista Cândido Paz trocou o Rio de Janeiro por Visconde de Mauá, 10 anos atrás, nem sonhava em tornar-se um colecionador de bromélias. Quando eu vim para Mauá tem 10 anos, aí aqui com a natureza, né, um apelo bem forte. Aí você começa a observar as plantas que tem no terreno, né? Aí eu comecei a trocar bastante bromélias, eu gosto muito de fazer essa troca. Aí você começa a se interessar. Hoje, nos 16 mil metros de jardim, estão espalhados 150 tipos. Esta tem quase 2 metros de altura e leva 50 anos para florescer. Mas, independente da espécie, a bromélia só dá flor uma vez por ano. As bromélias são plantas muito resistentes, adaptam-se à mudança de clima e ambiente. Estas, por exemplo, são típicas de praia, acostumadas com sol e areia, mas sobrevivem aqui em Mauá até mesmo no inverno, quando chega a gear. Para cultivar as bromélias, o paisagista usa pedra, casca e areia grossa. A raiz tem nutriente próprio, pode ser removida sem que a planta morra. A prova da resistência está nos locais onde ela é plantada: no chão, no tronco, no Pinheiro do Paraná. Para aumentar a coleção, Cândido também faz a reprodução das bromélias. Uma parte vai para a ornamentação do jardim da pousada onde mora. A outra, ele troca com colecionadores de todo o país. O mais interessante é trocar, que você vai tendo plantas de vários lugares, inclusive plantas de fora também, não só do Brasil, né? É bem legal essa coisa de troca, né? Branca de Neve, Cinderela, Pinóquio, essas e outras histórias do tempo das vovós sempre fascinaram milhares de crianças. Hoje, a tradição de contar causos está quase perdida. Mas jovens de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, se dedicam à arte de contar e encantar a nova geração. Pararam em uma casa que não tinha nada para comer. Só um queijinho de Minas. Não sabendo como dividir. A menina é Suiane Macedo, tem 14 anos e, como vocês viram e ouviram, conta histórias. Parece uma brincadeira de criança, mas é um trabalho que ela leva muito a sério. E assim fizeram. Foi assim uma coisa assim meio mágica. Foi uma apresentação que eu vi, era uma coisa assim tão poética assim que eu falei assim, eu quero participar. Aí eu comecei a contar, comecei a preparar e hoje eu tô aqui. A Suiane faz parte de um grupo que se dedica a uma atividade cada vez mais rara: contar histórias. E o repertório é bem variado. São contos, poesias, causos, e para estarem bem afiadas nas apresentações, as meninas encaram 2 horas de ensaio por semana. O História e Arte foi criado há 2 anos, a partir de um projeto da Biblioteca Nacional. Cada uma delas tem no arquivo da memória várias pequenas historinhas do tempo da vovó, que fazem a imaginação das crianças viajar bem longe. E não é que era verdade? Dali a pouco, ele viu um urubu pousado em cima de um burro. Mais do que depressa, jogou a porta em cima dos dois. Quando ela começaram a contar as histórias, eu imaginei tudo que elas falaram. Eu sou mesmo. E lá estão as nossas personagens novamente. Só que desta vez, elas estão contando e encantando com suas histórias crianças de todas as idades. Durante todo este tempo, eu nadava pra lá e pra cá, morrendo de medo do escuro. Lógico, eu só nadava de olhos fechados.